Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quinta-feira, dia 24 de novembro de 2023, e hoje, com muita alegria, nós comemoramos o aniversário da minha filha, número 3, a Milena. Então, minha filha, quero aqui te desejar os meus parabéns. Feliz aniversário. Que as bênçãos de Deus estejam cada dia presentes na tua vida. Que Deus te conceda muita saúde, muita paz, muita felicidade e muitos anos de vida. Meus parabéns, felicidades, te amo. Fica com Deus. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 19, versículo do 45 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será uma casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz uma passagem muito importante, que é quando nós vemos Jesus revoltado porque a casa de Deus, que era uma casa de oração, na verdade havia se tornado uma feira livre. Porque no tempo de Jesus, as pessoas ofereciam sacrifícios no templo. E aí virou ali uma feira livre, onde se vendiam bois, carneiros, frangos, passarinhos, se vendia todos os tipos de animais para serem oferecidos no templo. E assim, Jesus, que considerava o templo a casa de oração, a casa do seu Pai, se revolta com tudo isso. Por que a casa de seu Pai? Lembra quando Jesus se perde lá no templo de Jerusalém? E aí seus pais vão procurá-lo e encontram ele entre os mestres da lei, entre os doutores da lei, entre os sumos sacerdotes. O que Jesus responde a Maria: não sabeis que eu devo estar naquilo que é do meu Pai? Ou seja, na casa do meu Pai? Por isso o zelo de Jesus em tratar a casa do Pai não como um mercado, não como uma feira, não como um antro de ladrões, mas verdadeiramente no sentido mais profundo que o templo significa, que é a igreja. E assim, meus irmãos, os sumos sacerdotes em outros evangelhos vão dizer que ensinamento Jesus quer dar com aquilo que ele faz em expulsar os vendedores, os cambistas do templo. Jesus vai dizer, destruir esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Jesus não estava falando do templo de pedras construído pelo rei Salomão, mas estava falando do seu próprio templo, que é o corpo, onde habita ali o Espírito Santo de Deus. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. E é o que vemos na segunda parte aqui do Evangelho de hoje. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer. Assim, eles esperaram um momento oportuno para poder entregar Jesus à morte, em crucificá-lo. Mas Jesus, como ele fala anteriormente, ele vai dizer: matarás esse templo, mas em 3 dias eu ressuscitarei. E assim o Cristo ressuscitou de verdade. E nós, como vemos a casa de Deus como uma casa de oração, é muito triste muitas vezes chegarmos à Santa Missa
em vez das pessoas se prepararem, o qual a Santa Missa verdadeiramente é o sacrifício do Cordeiro, parece também que estamos numa feira livre. Eu me recordo que uma vez na paróquia de São José Carpinteiro, nós rezávamos o Santo Terço antes da missa e as pessoas foram chegando e não prestavam atenção em nada na oração do Santo Terço. Não se preparavam para a Santa Missa. E ali eu tive que interromper e pedir e falar também para essas pessoas que eles estavam ali na casa de Deus e precisariam para se preparar para ter esse encontro com Cristo na Eucaristia. E nós, como estamos frequentando a casa de Deus? Como uma casa de oração, um lugar de nós nos colocarmos diante de Jesus, presente na Eucaristia? Ou é um lugar social, onde ali saímos de banco em banco, falando com todo mundo de voz alta, esquecemos que ali está o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que ofereceu o sacrifício perfeito para a nossa salvação. E muitas vezes vamos ali como em uma feira, em um evento social, mas não. Ali nós estamos diante do sacrifício do Cordeiro. É como se nós voltássemos ali à crucificação do Cristo. Ele se oferecendo, se doando amor a cada um de nós e dando para cada um de nós o seu corpo e o seu sangue, assim como ele foi glorificado na cruz há 2000 anos atrás. E nós possamos, irmãos, ter esse zelo também com a casa de Deus. Lá é casa de oração, não um encontro social e nem uma feira livre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.